Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e no Índice Global de Inovação desse ano, o Brasil subiu 3 posições e passou a ocupar o 54º lugar entre os 132 países do ranking. Foi uma pequena melhora, mas ainda estamos abaixo do nosso melhor resultado, que foi o 47º em 2011. Sequer somos os melhores da América Latina, atrás do Chile, por exemplo. Por que o panorama da inovação no país está ruim? E o que fazemos para melhorar? Para conversar a respeito, a nossa convidada de hoje é Giana Sagazio, diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria. Bem-vinda, Giana. Obrigada, Sérgio. Para a gente começar, então, vamos conceituar o que é inovação. A gente encontrou aqui um conceito interessante que inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. E para você, Sim. o que é inovação? Então, a inovação, para ela de fato ser uma inovação e não ser apenas uma boa ideia, ela tem que se realizar no mercado, né? Ela tem um impacto financeiro para a empresa. A inovação é a introdução de mudanças profundas em produtos e processos das empresas que se tornam negócios para essas empresas. Agora, a respeito do Índice Global de Inovação, que eu comentei na abertura do programa, Sim. Queria que você comentasse quais são os critérios, como ele é calculado. Existe uma metodologia que foi desenvolvida pelo WIPO, a Agência das Nações Unidas de Propriedade Intelectual, pela Cornell University e pelo INSEAD, e hoje também participa dessa formulação o Portland Institute. Com base nessa metodologia foram identificados pilares e indicadores que, somados, vão resultar no Índice Global de Inovação. Existem indicadores que determinam como essa inovação ela vai ser gerada e indicadores de produtos, de resultados. Para explicar para quem está nos assistindo, você comentou alguns institutos. Esses institutos são de que países ou de qual país? Então, a Agência das Nações Unidas de Propriedade Intelectual, ela é uma agência global, né? Vários países participam, inclusive o Brasil. O INSEAD é uma escola internacional de negócios que fica localizada em Fontainebleau, na França. A Cornell University está localizada nos Estados Unidos, em Ítaca e agora também em Nova York. A Cornell Tech, junto com o Technion de Israel. E o Portland também fica nos Estados Unidos. Giana, em que itens o Brasil não conseguiu desempenhar tão bem e que vai justificar a nossa posição nesse ranking? O Brasil tem uma produção científica bastante relevante, né? Ele fica ali sempre nas melhores colocações, próximo dos 10 países que mais produzem, né? Que têm produção científica. No entanto, o resultado dessa produção não se materializa em inovação no mercado, né? Então, a gente precisa avançar muito no que diz respeito a transformar essa produção, né, da pesquisa em negócios para as empresas e para o nosso país. E o que explica o Brasil ter subido essas posições, mesmo não tendo investido tanto em inovação? Podemos explicar como sendo as empresas e instituições tendo feito mais com menos? Uma parte, talvez sim. Existe uma pesquisa recente da CNI sobre esse assunto que mostra que as empresas investiram na pandemia, mais de 80% de uma amostra representativa das empresas no país. Elas investiram em inovação, mas com recursos próprios. Então, se as empresas tivessem tido mais acesso a recursos públicos, talvez elas pudessem ter investido ainda mais, né? Gerando, então, uma dinamicidade para a nossa economia maior, mais empregos, empregos de qualidade e também qualidade de vida para a nossa população.
Então, é muito importante a gente entender que essa posição do Brasil no ranking, 54º lugar, em 132 países, não é uma posição compatível com o tamanho e com a relevância da economia brasileira. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, né? E deveríamos estar mais ou menos por aí no que diz respeito à inovação, né? A capacidade do país inovar. No entanto, né, a gente fica nessa posição porque os investimentos em pesquisa e desenvolvimento têm diminuído bastante nos últimos anos, né? Com cortes no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com contingenciamentos, bloqueios no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, Tecnológico. Então, nós acreditamos que é muito importante para que o país possa avançar, para que a gente possa ter uma economia mais forte, uma indústria forte, né? Que se possa investir mais em pesquisa e desenvolvimento. E aí esse investimento não deve ser apenas das empresas, mas também seguindo o que acontece com os países mais desenvolvidos, inovadores e competitivos, também com a participação do Estado, né? Então, para isso, é importante que o Brasil consiga aumentar o seu nível de investimento. Só para dar um exemplo, os países do OCDE, hoje, eles investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, o último dado disponível é de 2019 e a gente estava investindo ali por volta de 1% do PIB. Se a gente considerar que de lá para cá a gente teve grandes contingenciamentos, bloqueios, cortes de orçamento, talvez a gente esteja até investindo um pouco menos do que isso, o que vai na contramão do que está acontecendo. Existem países como Coreia, Israel, que já estão investindo por volta de 5% do PIB em P&D, né? Uhum. Existe uma tendência mundial de se fortalecer as políticas na área de ciência, tecnologia e inovação, políticas estruturadas, né, com uma visão de longo prazo, muitas delas que já trazem no seu bojo missões, né, público-privadas que vão ajudar a resolver grandes desafios de país. Então, no nosso caso, também não é uma questão apenas, né, da gente aumentar os investimentos, mas compreender que a ciência, tecnologia e inovação é o grande vetor do desenvolvimento do país. Para isso, a gente deveria dar prioridade, né, e não deixar que essa área seja tão vulnerável, né, às mudanças que vão ocorrendo aí na política, nas prioridades. A gente deveria focar, porque sim, essa área é o grande vetor do desenvolvimento das empresas e para o país. Antes da gente entrar propriamente no investimento governamental em pesquisa, você começou a sua resposta falando da pandemia. Uhum. E no decorrer da sua fala, você comentou sobre prioridades e também que o último resultado disponível no Brasil era de 2019, investimento percentual do PIB. Sim. Você acredita que nesse período pandêmico, com a destinação, priorização de recursos para uma pesquisa mais de saúde e não tão tecnológica, enfim, científica e de inovação, você acha que o Brasil pode ter se prejudicado ali ou foi uma questão global de direcionar esforços mais para a pesquisa de saúde e não tanto para a inovação nesse período? Olha, eu penso que o investimento em ciência, tecnologia e inovação em todos os setores é fundamental, né? A área de saúde é uma área muito importante,
para o nosso país, para todos os países, para que a gente não fique, por exemplo, dependente de ter que, como aconteceu, né, de ter que importar as vacinas, de ter que importar equipamentos. Mas eu diria que, em linhas gerais, o investimento em ciência, tecnologia e inovação é importante para toda a economia brasileira, né? Claro que a gente tem áreas que seriam áreas talvez mais interessantes para o Brasil investir e se destacar na economia global, né? A área de saúde, a área de energia, né? Sustentabilidade, ecoinovação. Então, existem, né, várias áreas que a gente talvez pudesse dar um destaque, mas eu diria que o investimento global é fundamental para que a gente possa avançar. E pelo que você está falando, o investimento em inovação acaba que dá suporte a todas essas outras áreas de investimento, né, e crescimento do país. Sim. Agora, é curioso que as universidades brasileiras, nenhuma delas figura entre as 100 melhores do mundo. E também a nossa infraestrutura não é a ideal. Mas mesmo assim, o Brasil ocupa a 35ª colocação entre as economias com negócios mais sofisticados do planeta. Como explicar isso, Giana? Então, o Brasil é um país rico, grande, com uma extensão territorial, né, grande, com uma população equilibrada dentro dessa extensão territorial, com um setor empresarial sofisticado, desenvolvido. A gente tem aqui empresas brasileiras que são globais, empresas internacionais que operam no Brasil há mais de 100 anos. Temos uma produção científica relevante, o próprio Índice Global de Inovação mostra isso, né? Pesquisadores de qualidade, profissionais das empresas, né, muito preparados, e até a gente sofre com isso, porque muitas vezes eles são convidados a ir para fora e trabalhar para outras empresas fora. Então, nós temos muitos fatores, né, que nos favorecem. Eu tive a oportunidade de visitar países como Israel, por exemplo, ou agora recentemente a Finlândia, que são países menores, que são países que não têm tantas riquezas, mas que têm investido consistentemente e aumentado seus investimentos na área de inovação, entendendo que esse é o vetor para que essas economias se tornem cada vez mais fortes e eles possam conquistar mais mercados. Então, esse é o exemplo que a gente tem de países que não são tão grandes como o Brasil, não têm tantas riquezas como o Brasil, mas que têm conseguido se posicionar melhor nessa agenda de inovação pelos investimentos que fazem nessa área. E é muito importante também falar da questão da educação, porque nós não seremos um país inovador se não conseguirmos melhorar a qualidade da educação em todos os níveis, atrair os nossos jovens para as carreiras tecnológicas, muito importante, também atrair mais mulheres para essas carreiras tecnológicas, porque a gente tem um gap grande e atraindo as mulheres também a gente conseguiria cobrir parte desse gap. Então, é muito importante também que a gente dê atenção aos investimentos em educação, que a gente possa melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis e preparar as pessoas para esse cenário em que a inovação já está impactando fortemente o nosso país, a nossa indústria, as nossas empresas. Você comentou agora há pouco sobre outros países que são potências em investimento em inovação. E os 10 primeiros países no ranking de inovação são países desenvolvidos, ricos. E aí eu te pergunto, eles, por serem ricos, investem mais em inovação? Ou por terem investido mais em inovação lá atrás, se tornaram países ricos e grandes potências?
As coisas, elas têm que acontecer simultaneamente, né? Essa questão, ela é sistêmica. Então, o que a gente aprende com o exemplo de países que são mais desenvolvidos, mais inovadores, mais competitivos, que ocupam uma maior parcela no mercado internacional, são países que têm políticas industriais, tecnológicas e de inovação de longo prazo. Eles têm uma visão do país, né, para onde o país deve crescer, de que forma vai se construir, né, esse caminho, e investimentos que correspondem à importância que se dá a essa área, né? Se eu citar aqui Estados Unidos, os países europeus, China, Israel, a gente sabe que existem políticas, que existe uma construção da sociedade com uma visão para onde, né, o país vai avançar, e com certeza a gente vai encontrar que fortalecer a indústria, desenvolver a indústria e investir em tecnologia e inovação é fundamental para que o país possa avançar. Isso é comum, porque as pessoas precisam estar preparadas, né, para trabalhar em um cenário em que a tecnologia e inovação é, de fato, o grande vetor, e desenvolvendo, né, nos vários setores, essas tecnologias e inovações terão impacto, então, na cadeia de valor das empresas que estão operando nessa linha. Você estava comentando agora há pouco sobre investimento em educação também. Desses países, eles têm uma coisa em comum, que é uma ação tripla entre universidades, governo e empresas. Sim. E o Brasil também tem um sistema de investimento em inovação, como, por exemplo, o caso do órgão CNPq, de pesquisa, criado há décadas já. Então, como explicar assim, esse crescimento não tão rápido do Brasil no ranking de inovação, diante desse histórico de órgãos no Brasil já Sim. de pesquisa e desenvolvimento? O que acontece é que eu acredito que existe um espaço para a gente criar uma articulação maior entre as universidades, os institutos de ciência, tecnologia e inovação e as empresas. Mais integração, né? Mais integração, um estímulo maior para que se trabalhe conjuntamente, se desenvolvam projetos conjuntos. Isso é uma coisa que a gente verifica também nos países que são mais inovadores, né? Existe uma grande colaboração entre as universidades, os ICTs e as empresas. Existe isso também no Brasil, mas poderia existir muito mais, né? Tem espaço para isso. Antes do novo marco de ciência, tecnologia e inovação, existiam alguns impedimentos legais para que isso acontecesse, e com o novo marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, muitos desses impedimentos foram retirados, né? Então, existe já uma situação regulatória mais favorável. É lógico que a gente pode continuar aprimorando, mas eu diria que hoje a gente precisa trabalhar bastante na cultura da cooperação entre esses setores. E aí eu gostaria de citar a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um movimento coordenado pela CNI, que foi lançada em 2008 e que reúne hoje cerca de 500 das maiores lideranças empresariais do país, num forte diálogo com o governo e com a academia, exatamente no sentido de que a gente possa trabalhar juntos para fortalecer o nosso ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Então, a MEI, ao longo desses anos, ela tem produzido muitas propostas de políticas públicas, de marco regulatório. Eu poderia dar vários exemplos de coisas que foram feitas no âmbito da MEI, que tiveram um resultado impactante para o Brasil, como, por exemplo,
a proposta de modernização do ensino de engenharia, que após ser muito debatida na sociedade, ter contribuição de várias áreas, acabou resultando nas novas diretrizes curriculares de engenharia, a nossa participação na formulação do novo marco de ciência, tecnologia e inovação, também a nossa contribuição para a nova lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Agora nós temos duas propostas para aprimoramento da Lei do Bem e também para o novo marco de startups. Então, são contribuições que são construídas por representantes de toda a sociedade, né? Porque os desafios do país não serão resolvidos só por um setor, a gente precisa estar juntos, né, para que a gente possa, de fato, avançar. E além da união de empresas, lideranças empresariais, a gente comentou ao longo do programa sobre a importância de investimento governamental em inovação. Então, hoje tramita no Congresso a MP, Medida Provisória número 1136, que trata do direcionamento de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Sim. O que a CNI tem a dizer a respeito do texto dessa MP? A MP, eu diria assim, ela vai na contramão de tudo que a gente está falando, né? Porque essa MP, ela limita a utilização dos recursos do fundo, né, do FNDCT. E esse fundo é o único instrumento que nós temos no Brasil de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Então, do FNDCT saem os recursos para as universidades, para os institutos de ciência, tecnologia e inovação, para os laboratórios, para a infraestrutura tecnológica do país e também para os projetos empresariais, né? Muitos desses recursos são subvenção para estimular mais investimentos do setor empresarial em inovação. Então, eu diria que é fundamental restabelecer a utilização dos recursos totais do FNDCT nessa área. Ainda que a gente estivesse utilizando todo o recurso do FNDCT, eu diria que esse recurso ainda é pouco para o que o Brasil poderia e deveria estar investindo nessa área. Então, eu diria, é o mínimo que a gente possa assegurar que esses recursos sejam utilizados e eu acredito que caso essa MP não seja ou retirada ou derrubada, enfim, isso vai ter um impacto muito ruim, tanto para as universidades, para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no país. Agora, sobre benefícios de se investir em inovação, ou seja, para mostrar que é importante seguir investindo bastante em inovação. Muitos podem não saber, mas a inovação, o investimento em inovação está diretamente ligado com a melhoria da qualidade de vida do brasileiro, de você, cidadão, cidadã. Qual que é a relação entre investimento em inovação e geração de emprego e renda no país? Então, investir em inovação gera competitividade, produtividade e lucro para as empresas. Então, é natural que as empresas que entram, né, que adotam a inovação em suas estratégias corporativas e que procuram inovar cada vez mais, continuem buscando profissionais, né, que vão, de fato, realizar essa inovação dentro das suas empresas. Executivos, executivas, engenheiros, engenheiras, pesquisadores. De fato, a inovação, ela gera mais empregos, empregos de qualidade, que são melhor remunerados e, com isso, uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Giana Sagazio, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever
ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho, para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até a próxima. Um abraço.